Olá, tudo bem com vocês? Belle Godoy aqui falando, eu espero que sim, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos juntos mais uma vez para o nosso vídeo de conhecimento na nossa corrente do bem, onde ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. E o assunto do nosso vídeo dessa semana é fonte de água viva. E nossa citação bíblica fica lá em João, capítulo 4, versículo 5. Diz assim: Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, sentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana para tirar água, e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber? Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede dar de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria da água viva. Respondeu-lhe: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tem águas vivas? Tu és porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha só que coisa maravilhosa, né? Deus fala assim que se ela conhecesse quem te pede de beber, ela que falaria para ele: dar-me de beber. E aí ele lhe daria uma fonte de água viva que nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que lhe der será nela uma fonte a jorrar de vida eterna. Aí eu quero falar duas coisas para vocês. Primeiro, que a água ela é essencial para a nossa existência, né? Ela é essencial. Aqui fala assim, ó: Jesus, fonte de água viva, significa que ele é a única fonte de vida espiritual, salvação e sustento eterno para as pessoas. Então, assim, o fato de Jesus ser considerado a fonte de água é porque ele é uma necessidade para o ser humano. Assim como você tem necessidade de beber água, você tem necessidade de ter Cristo na sua vida. Se você ainda não percebeu isso, sinto muito, você deve estar sofrendo bastante. Porque quando você perceber que todo ser humano precisa de Jesus, precisa da presença de Deus na vida dele, a sua vida vai ser muito mais simples e muito mais fácil. E aqui fala assim, ó: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E isso, para mim, era muito difícil de entender, né? Porque quem bebe da água, dali a pouco dá sede de novo. E como assim ele vai dar uma água que você não vai mais ter sede, né? E aí eu entendi que Jesus, ele é igual à água, porque ele é necessário para a nossa sobrevivência, para o nosso sustento, principalmente para a nossa vida espiritual. E aí eu entendi também que o fato dele falar que a gente nunca mais vai ter sede é porque quando Jesus entra na sua vida, ele não só transforma você, como supre todas as suas necessidades. Então, assim, Jesus, ele é o Deus de milagres. E se você tem sede de um milagre, o milagre acontece quando você tem Jesus na sua vida. Se você tem sede de uma restituição, a restituição vem quando você tem Jesus na sua vida. Se você tem sede de bens materiais, você quer ter, se você estiver seguindo os mandamentos de Jesus, Jesus vai trazer para você. Se você tem sede de saúde, de vida emocional, de casamento, seja lá qual for a sua sede. Sede, gente, é a necessidade. Porque quando você tá com sede, a boca até seca. Você fica assim, meu Deus, preciso tomar água. É aquela necessidade. A sede, ela fala sobre necessidade. Quando você tiver necessidade,
E aí Jesus fala assim, você não vai mais ter essa sede, você não vai ter mais essa necessidade, porque eu, Jesus, suprirei as suas necessidades. E ele fala, né, na palavra dele, buscar primeiro o reino dos céus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Gente, eu não sei como acontece na sua vida, mas a minha vida, ela é suprida por Jesus. Jesus traz pessoas até mim, Jesus traz ideias até a minha cabeça, Jesus traz fôlego de vida para mim, Jesus traz esperança, Jesus traz sabedoria, Jesus constitui tudo na minha vida. Então eu nem chego até essa sensação de boca seca, porque quando uma pessoa não tem Jesus, ela sente sem esperança, né? Quando a boca seca é sem esperança. Nossa, e agora? O que eu faço? Onde eu vou? Não, quando você tem Jesus, você sabe, eu vou orar ao Pai, eu vou colocar na mão dele, eu vou entregar, vou descansar e ele vai fazer, porque ele é Deus, porque ele é a minha fonte de água viva e uma fonte que está ali para jorrar, porque toda necessidade que você tiver, Deus tem o poder para suprir. Toda a necessidade, seja física, espiritual, sentimental, moral, não importa. Deus tem o poder para suprir. E quando você tem Ele como Senhor e Salvador da sua vida, como prioridade, essas coisas elas já vão até sendo supridas automaticamente e você nem chega a sentir faltas dela, porque Jesus é o Deus, aquela água viva que supre todas as suas necessidades, né? Que supra a sua necessidade. Um exemplo disso é você acordar. Deus está suprindo a necessidade de você respirar. Deus está suprindo a necessidade de você abrir os olhos, de você fechar, de você não ter dor para trabalhar, né? Deus, é que os milagres de Deus são tão automáticos que a gente esquece de agradecer por coisas simples. Mas você só lembra disso quando você acorda enfermo. Quando você acorda com uma dor, aí você fala assim, nossa, que maravilha, quantos dias eu acordei e não tinha essa dor. Como é maravilhoso acordar sem dor. Quando você abre os olhos e enxerga alguma coisa, e você às vezes passa por uma dificuldade, você não consegue abrir os olhos, não consegue enxergar com clareza, você vê quanto é difícil você não enxergar, né? Quando você não consegue nem levantar da cama, porque você tá lá travado com alguma coisa na coluna, com alguma coisa, você fala, nossa, que maravilha, eu levantava da cama todos os dias e não agradecia por isso, né? Então assim, Jesus, ele é uma fonte de água a jorrar o tempo todo e jorra na nossa vida, graças a Deus. Às vezes a gente nem percebe de tanta água que ele jorra, né? De tantas necessidades que ele tem suprido na nossa vida, de tantas bênçãos. Tem uma música que fala, Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, a sua bondade posso encontrar, né? Porque se você for ver, de acordar, de ter saúde, de ter trabalho, de ter sua casa, ter sua família, ter saúde, ter ideias, ter sabedoria, ter direção, isso aí é tudo motivo para a gente viver grato à nossa fonte de água viva, ao nosso sustento, que é Jesus. E quando você descobre que essa fonte, ela é estar a jorrar todos os dias, a sua necessidade e a sua esperança tem que estar no Pai, você já não sente mais sede. Por quê? Porque se vem alguma coisa diante de você, você fala assim, calma, Jesus está no controle, a minha boca não está seca, Ele proverá, Ele é o Deus que vai suprir, Ele é o Deus que vai trazer calma, calma, o Deus já basta cada dia o seu mal. E ele entra com providência. E aí você já não tem mais sede. Porque a sede traz desespero. A sede... Ai, meu Deus, eu preciso tomar água. Eu preciso tomar água, sabe? Ela te desespera, ela te tira sua esperança. Você não tem aquela sede, você não tem aquela correria. Você, não, calma. Eu sei que eu vou lá e tem uma fonte a jorrar dentro de mim que suprirá todas as minhas necessidades. Eu desejo para você que está assistindo esse vídeo hoje, pois eu sei que ele vai ser enviado para as pessoas que verdadeiramente estejam precisando desta palavra hoje. Eu desejo para você que está assistindo esse vídeo hoje que Deus, Jesus, seja uma fonte a jorrar na sua vida. E tem um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 1, que fala assim, ó... bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é
como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que é Jesus, que no seu devido fruto dá o seu tempo e cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então essa árvore plantada junto à corrente de águas, que é Jesus, sabe que no devido tempo você vai dar o fruto. Talvez não esteja ainda porque você não está preparado, mas Deus vai te preparar e no devido tempo o seu fruto vai chegar. E as folhas não murcham, a sua esperança nunca acaba e tudo quanto faz será bem sucedido. Então se apegue nesta palavra hoje, saiba que Jesus é uma fonte inesgotável, que nunca acaba, que nunca para de jorrar na sua vida e ele pode e vai suprir todas as suas necessidades, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se ajudou, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser.